Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Fala comigo, pô, tá tudo bem mesmo? Se abre aqui comigo. E como vocês estão vendo, eu tô um pouquinho mais bem vestido hoje que o de costume. De vez em quando a gente precisa participar de umas reuniões, precisa trabalhar, né? E um pouquinho mais bem vestido. Não que eu goste, mas é o seguinte, que o Luiz Barsi Filho é o maior investidor, pessoa física do Brasil, recebe em média mais de R$1 milhão por dia em dividendos. Isso provavelmente você já sabe. O que vocês talvez não saibam é quais são todas essas ações que pagam para ele esse salário mais de 2 vezes maior que o do Cristiano Ronaldo, sem que o Barsi precise trabalhar nem um só dia no ano, se ele quiser, e também qual que é realmente o fator chave por trás de todo esse sucesso dele, o que é mais importante, e que não são as ações especificamente. Segundo o próprio investidor e o pessoal do Ações Garantem o Futuro, a carteira do Barsi Mito é dividida em 2 partes. Uma parte com as ações mais arriscadas ali, que prometem um bom retorno talvez no curto e médio prazo, e a parcela mais importante da carteira dele é composta por empresas mais sólidas, maduras, que pagam bons proventos, que são as ações que compõem o que ele mesmo chama de carteira previdenciária, beleza? Então a gente vai focar nela no vídeo de hoje, mas se for do interesse de vocês, eu posso gravar um outro vídeo detalhando quais são as ações nas quais ele investe apostando no ganho de capital também. Então vamos fazer assim, se esse vídeo aqui bater 500 likes, eu solto mais um sobre as ações arriscadas do Barsi Mito. E não pensem em vocês que eu esqueci do vídeo da carteira de ações pagadoras de dividendos que eu prometi no vídeo de semana passada. A gente bateu 400 likes em menos de 24 horas. Esse vídeo tá top, já tá no forno, pronto para sair, só que só vai assistir quem tiver inscrito aqui no canal, é claro. Então clica no botãozinho de inscrever-se se você ainda não estiver inscrito, para você não perder esses 2 conteúdos e os próximos conteúdos aqui do canal. Hoje o Barsi tem ao todo 8 ações na sua carteira previdenciária com foco no recebimento de dividendos regulares, como ele mesmo fala, e a gente vai ver uma por uma no detalhe aqui, beleza? Mas antes da gente ir para essa lista das 8 ações, eu preciso avisar que esse vídeo não se trata de recomendação de investimento, não estou falando para você comprar isso daqui. Essas empresas fazem parte da carteira do Luiz Barsi. Eu não invisto em todas elas, tá? E nem recomendo que você faça isso. O nosso objetivo aqui é entender quais foram os critérios que o Barsi utiliza e utilizou também, inclusive no momento em que ele comprou as ações dessas empresas, pelo preço que ele pagou. Ele mesmo já afirmou que nem todas as ações que ele tem em carteira estão num momento interessante para aporte, para compra. Então, na minha opinião, o ponto é você aprender a selecionar as ações como o maior investidor do Brasil e não sair copiando as ações da carteira de ninguém, nem mesmo do Barsi. A primeira empresa que a gente vai ver aqui é a Unipar Carbocloro, código de negociação UNIP6. Já começando aqui pelo que seria o camisa 10 da carteira de ações do Barsi hoje. Atualmente, a Unipar é a maior posição dele e representa aproximadamente 40% de todo o seu portfólio. Ele começou a comprar as ações quando elas ainda estavam bem mais baratas e chegou a pagar cerca de 25 centavos nas ações da Unipar, que ultrapassaram a marca dos R$100 alguns anos depois. Ele já comentou que investiu ali cerca de R$5 milhões em ações da empresa que viraram mais de 1 bilhão e 300 milhões depois de alguns anos. Absurdo! E provavelmente esse é o retorno mais expressivo do Barsi em toda a sua trajetória como investidor. E apesar de toda essa valorização aqui, você precisa entender que o Barsi fala que o mais importante para ele ainda é o que a empresa paga de dividendos, não é nem o ganho de capital que ele teve. E nesse ponto a gente pode dizer que a Unipar não tem decepcionado, o dividend yield está na casa dos 16% nos últimos 12 meses, ela pagou cerca de R$17 por ação UNIP6, dividendos realmente muito gordos. Nada mal você receber R$17 de dividendos por uma ação que você comprou por 25 centavos, né? É até difícil de imaginar isso daqui. E não é uma ação também muito simples da gente analisar, precisaria de um vídeo muito longo. A gente já teve ex-presidente da empresa envolvido em escândalo de corrupção, fazendo depoimento na Lava Jato. A Unipar já tentou fechar capital, sair da Bolsa de Valores, tirar as ações ali da Bolsa, mas ainda assim continua sendo líder na América do Sul no seu segmento de produção de soda e cloro. É uma empresa bacana, é um segmento que naturalmente impõe dificuldades para a concorrência, o que se traduz em vantagens competitivas para a empresa. E de certa forma, a gente não pode negar que a Unipar tem apresentado lucros consistentes e crescentes
principalmente de 2010 para cá. A segunda empresa da nossa lista é a Klabin, código de negociação KLBN4, KLBN11. Muita gente não sabe, mas a Klabin nasceu lá em 1899, se trata de uma empresa que já tem mais de 120 anos de existência. Hoje é uma das gigantes brasileiras no segmento de papel e celulose. É a maior produtora exportadora de papéis para embalagens do país. Só isso, mais nada. E o Barsi começou a comprar a Klabin desde quando as ações custavam cerca de 14 centavos. Por isso que hoje elas retornam para ele muito mais do que isso todos os anos só com o pagamento de proventos. No momento, o yield da Klabin ele está dentro ali da média histórica de 6% ao ano mais ou menos, o que não é pouco, na verdade, para uma empresa que vem crescendo, que vem investindo muito, investindo pesado para crescimento nos últimos anos, se você for ver. Por conta desses fatores, inclusive, que o Luiz Barsi ele não tira a Klabin da carteira de jeito nenhum, diz que a empresa está de graça pelo preço atual e pelo seu histórico e pelas oportunidades de expansão na parte de produção de embalagens e outros produtos de maior valor agregado da empresa, que não somente a celulose bruta. Essa é uma vantagem da Klabin, inclusive. Um fato meio que curioso é que ele investe na empresa desde a década de 90 e mesmo achando que ela está muito barata, nesse momento ele está impedido de comprar ações da Klabin por questões regulatórias. Klabin, que caso você não saiba, comercializa os seus produtos no mercado interno e em mais de 80 países mundo afora. E aposta também boa parte de suas fichas para o futuro no projeto Puma 2, que é o maior investimento da história da empresa. A terceira empresa que a gente vai comentar aqui nesse vídeo é Banco do Brasil, código de negociação BBAS3. Eu tenho em carteira, assim como a Klabin, o Banco do Brasil também é uma empresa centenária, só que é um pouquinho mais velha ainda que a Klabin, digamos assim. O BB tem mais de 200 anos de história, se você pegar desde o comecinho. O banco ele foi fundado em 1808, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, quando se tornou também a primeira instituição financeira do país. Segundo o Barsi, ele começou a investir no banco quando cada ação custava cerca de 60 centavos. E só para você ter noção do quão absurda é essa rentabilidade, nos últimos 12 meses, cada ação do Banco do Brasil distribuiu 6 vezes mais do que isso somente na forma de dividendos aos seus acionistas. Quem recebeu também, junto com o Barsi e comigo, comenta aqui embaixo se você recebeu dividendos do Banco do Brasil e está muito feliz. Então, se esse dividend yield de BBAS3 já está bonito nesses quase 10% ao ano, você imagina para quem comprou as ações por 28, 30 reais, 60 centavos, que nem o Barsi. Algumas pessoas não gostam do banco pelo fato de ser uma empresa de capital misto, tem o dedo do Estado ali e tal. É compreensível sim, é um risco, mas o Barsi não se importa muito com isso daqui, não. Ele gosta de comprar ações baratas e receber dividendos. E tirando esse risco do controle estatal, que a gente sabe que pode realmente se materializar a qualquer momento, mais uma vez, já aconteceu e não tem muito tempo, o investidor que fizer um check-up hoje nas ações do Banco do Brasil, nos indicadores, você vai encontrar uma empresa redonda, com lucros consistentes, crescentes ao longo dos últimos anos e também com boa eficiência operacional. Um ROI bacana, principalmente se a gente considerar que é o banco mais barato dentre os grandes bancos em termos de valuation. P sobre L 4,64, PVP na casa de 0,72. Se a gente fosse levar em consideração aqui somente o ROI e o P sobre VPA, o ROI do Itaú ele precisaria ser de mais de 30% para ele estar tão descontado quanto o Banco do Brasil. Isso levando em conta o preço atual das ações do Itaú, obviamente. Mas claro que isso daqui é só uma simulação, a conta de padeiro, não dá para você analisar, nem tirar e tomar decisão com base em um ou dois indicadores, beleza? E ainda no setor bancário, a quarta empresa que a gente vai comentar é o Santander, código de negociação SAMB11. Um fato ainda pouco conhecido dos investidores é de que o Santander é o maior conglomerado financeiro estrangeiro atuando aqui no Brasil. E não foi qualquer banco gringo que conseguiu se criar por aqui não, meus amigos. Não foi fácil a vida para banco gringo, nem para banco nacional, o próprio Silvio Santos que o diga, mas o Santander, ele foi se expandindo tanto de forma orgânica e principalmente através de fusões e aquisições e conseguiu o seu lugar. O banco paga dividendos regulares, dividendos
bons, generosos e deve seguir pagando, porque a holding controladora internacional precisa também ser remunerada. E lembra que eu falei que nunca foi fácil para os bancos internacionais crescerem aqui no Brasil, sempre foi um pouco difícil? O Santander também teve seus momentos de dificuldade e adivinha quem estava lá para comprar as ações do banco e baratas também? Exatamente, se você pensou, o Barsi se acertou, começou a comprar por 11 centavos e só nos últimos 12 meses o banco pagou mais de R$ 3 em proventos. Isso representa um dividend yield de mais de 10% com base no preço de hoje, mas para o Barsi, um dividend yield muito maior, o yield on cost muito maior, o que mostra que o segredo por trás do sucesso da carteira do Barsi não são apenas as empresas em si que ele escolheu. O fator realmente chave foi aproveitar oportunidades para comprar essas boas ações por bons preços, muitas vezes em momentos difíceis, desafiadores para as companhias, que nem todo mundo teria coragem e peito para investir ali, e além de tudo segurou essas ações por muitos e muitos anos, não ficou comprando e vendendo, girando carteira igual um mão de alface, coisa de maluco. Eu não sei, né, se você concorda comigo, eu estou falando isso porque eu não sei se você concorda comigo, mas principalmente depois da pandemia, o Santander, por exemplo, ele está meio que deixando a desejar no resultado, se comparado com outros grandes bancos, como Itaú, até mesmo o próprio Banco do Brasil. As ações caíram mais de 5% ontem por conta do resultado fraco no terceiro tri, né, muito pelas receitas que vem em queda, enquanto a inadimplência está subindo, despesas também em alta. Então o banco está sofrendo um pouco. Eu acho que os resultados poderiam estar um pouco melhores, mas não deixa de ser um banco lucrativo, rentável, uma boa empresa. Hoje o banco ele está pior posicionado, digamos assim, que o Itaú, o Banco do Brasil, na minha opinião, mas é aquela coisa, né? Uma má fase não transforma uma boa empresa numa empresa ruim, o contrário também é verdadeiro. E quem sabe isso pode até abrir uma oportunidade, a depender de quanto bater o preço das ações do Santander, que desde a máxima, antes da pandemia, ainda acumulam queda de mais de 40%. E a quinta empresa que a gente vai analisar aqui e comentar nesse vídeo é uma queridinha de muitos dos investidores, muitos de vocês. Eu estou falando da Taesa, código de negociação TAE11 e TAE4, que é uma gigante do setor de energia elétrica, atua nas 5 regiões do país, focada na atividade de transmissão de energia. Nos últimos 12 meses, a empresa pagou mais de R$ 5 em dividendos, o que trouxe um dividend yield de mais de 13% aproximadamente. Isso sem falar que provavelmente ela vai distribuir ainda mais proventos em novembro ou dezembro, se não me engano. Pelo menos é isso que tem sido o padrão da Taesa nos últimos anos. Ela tem distribuído nesses períodos. Um dos principais atributos, né, que o Barsi valoriza na Taesa é justamente a previsibilidade da empresa na geração de caixa. E isso é bacana se analisar. É tipo um reloginho de gerar caixa e pagar dividendos mesmo a Taesa. O risco realmente ele é baixo na empresa, né? O provável mesmo é que ela siga entregando lucros e dividendos consistentes, crescentes pelos próximos 10, 20, 30 anos, se seguir mantendo essa excelente gestão, esse balanço também bem sólido que a empresa vem conseguindo entregar. Por isso que faz tempo que ninguém consegue também comprar a Taesa descontada, né? Faz tempo que a gente não sai ali, as ações não saem daquela faixa dos 38, 40, 42, né? Saudade de comprar a Taesa por 25, 30 conto, eu acho que esses tempos não voltam mais. A sexta empresa dessa lista é a AS Brasil, antiga AS Tietê, que tem como código de negociação hoje a ASB3, assim como a Taesa, a AS Brasil também faz parte do setor de energia elétrica, que é um setor muito bom para quem gosta de dividendos, mas o foco da AS Brasil está na geração de energia, principalmente através de usinas hidrelétricas. A empresa vem passando, né, por um momento meio que complicado devido à crise hídrica que ela enfrentou recentemente. Isso impactou os resultados da empresa, é verdade. E também tem o fato da empresa estar direcionando mais o caixa para novos investimentos que tem como foco justamente diminuir essa dependência dela na geração hídrica. A própria Engie, que também concentra mais os seus ativos ali na parte de geração hidrelétrica, sofreu com a crise hídrica da mesma forma. Todo mundo sofreu, na verdade, né? E por não estar num bom momento, ela não tem pago bons dividendos como de costume, mas o Barsi, e eu também acredito que isso é temporário, e na minha opinião, além de ser uma boa empresa, para quem não olha só o presente e está de olho nos dividendos futuros também, o que é muito importante, está num bom momento para compra de acordo com a própria cartilha do Barsi. Ele mesmo já aproveitou outro período de crise hídrica para aumentar a posição na empresa, por um preço muito bom. Em 2016, 2015, 2016,
se eu não estiver enganado. Então a próxima empresa da nossa lista aqui é Transmissão Paulista, ISA-CETEP, como todo mundo chama, né? Código de negociação TRPL4. A Transmissão Paulista, ela é a maior empresa privada que atua com foco no segmento de transmissão de energia elétrica. E apesar do que o nome sugere, a empresa hoje ela não atua somente no estado de São Paulo, muito pelo contrário. Ela tem sim uma presença muito forte em todo o Sudeste, mas também está presente nas outras 4 regiões do Brasil. Um fato curioso é que ela ainda não pagou dividendos provenientes do lucro desse ano, de 2022. Até teve um pagamento no fim de janeiro, ali no comecinho do ano, mas esse dinheiro foi referente ao exercício de 2021, sacou? Em 2021, sim, a empresa pagou R$ 3,58 de dividendos, o que representa um dividend yield de 14,7% em relação ao preço de fechamento do final do ano passado. E outra empresa que a gente vai ver hoje é CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, o estado que eu estou morando atualmente. Estou gravando esse vídeo aqui de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. O código de negociação da empresa é CEMIG4, meus queridos. Quem é de Minas, com certeza conhece a empresa muito bem. E quem ficou até aqui nesse vídeo, com certeza também vai lembrar de comentar aqui embaixo, hashtag até o final, a hashtag até o final é de lei aqui nos vídeos, até quando eu esqueço de pedir, a galera comenta, mas sim, é a CEMIG que manda o boleto da conta de luz todos os meses para a população do estado de Minas Gerais. Só que dividendo que é bom mesmo, ela só paga para quem é acionista, obviamente, né? No caso, o Barsi. Dividend yield hoje que está atualmente acima dos 15%, considerando o que ela pagou nos últimos 12 meses e o preço da ação. A empresa opera especialmente na parte de distribuição de energia elétrica, mas também atua, né, com bem menos foco nas áreas de telecomunicações e gás natural. E caso você não saiba, ao todo ela tem negócios espalhados em 20 estados pelo Brasil. O Barsi, ele conta que começou a comprar ações da CEMIG quando elas custavam entre 40 e 50 centavos, papai. A CEMIG, ela tem a característica de apresentar resultados positivos, então ela está sempre dando lucro, sim, isso é verdade, porém os resultados são meio imprevisíveis ou irregulares, para ser menos chato aqui com a empresa, mas realmente não existe aquela coisa crescente, bonitinha ali de crescimento nos lucros da empresa, como a gente vê numa Taesa da vida, por exemplo. Lembrando que CEMIG é dona de 37% da Taesa. E de fato, a gente não pode negar que o segmento de distribuição é bem menos previsível que o de transmissão de energia elétrica. Essas são as 8 ações da carteira previdenciária do Barsi. Deixa aqui nos comentários em quais delas você também investe. Quem não é besta já deixou o like, que eu sei, já se inscreveu aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!